Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Adessari. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é essencial para todo mundo, né? Investimentos. E para me ajudar a desvendar esse universo, estou aqui com a Carmen, tudo bem? Oi, Pedro. Tudo ótimo. Um olá também a todos que estão nos acompanhando. É verdade, viu, Pedro? Investir é fundamental para quem quer ter uma vida financeira mais tranquila, né? E alcançar seus objetivos. E o melhor é que não precisa ser nenhum bicho de 7 cabeças. Bem, isso aí, a ideia aqui é descomplicar o mundo dos investimentos, especialmente para quem está começando. A gente vai navegar por diferentes tipos de investimento, entender como eles funcionam e, é claro, como escolher os que melhor se encaixam no seu perfil e nos seus objetivos. Exatamente. Afinal, cada pessoa tem uma tolerância a risco diferente, né? Uns objetivos de curto prazo, outros de longo prazo, e é importante que as escolhas de investimento estejam alinhadas com tudo isso. Sem dúvida. Antes de a gente começar a destrinchar os tipos de investimento, acho importante a gente ter em mente o conceito básico. Investir é basicamente você alocar recursos, ou seja, o seu dinheiro, em algum ativo com a expectativa de que ele gere retorno no futuro. Isso aí. E esse retorno pode vir de diversas formas. A gente pode ter, por exemplo, o retorno em forma de juros, como acontece com alguns títulos de renda fixa, ou em forma de dividendos, que são parte dos lucros distribuídos por algumas empresas aos seus acionistas. E também temos a valorização do próprio ativo, né? Que é quando o preço dele aumenta ao longo do tempo, como pode acontecer com imóveis ou ações. É isso aí. E essa valorização, esses retornos, são a chave para realizar sonhos, né? Comprar a casa própria, garantir uma boa educação para os filhos, ou até mesmo ter uma aposentadoria tranquila, sem depender só da previdência social. Com certeza. E para alcançar esses sonhos, a gente precisa entender as diferentes modalidades de investimento. Uma delas, e talvez a mais conhecida, é a renda fixa. Ela é considerada mais segura, previsível, ideal para quem está começando e ainda não se sente confortável em correr muitos riscos. Legal. E dentro da renda fixa, a gente tem uma variedade de opções, né? O famoso CDB, por exemplo. Certificado de depósito bancário, oferecido pelos bancos. Basicamente, você empresta dinheiro para o banco e recebe de volta com juros, que podem ser fixos, ou seja, você já sabe quanto vai receber no final. Ou atreladas a algum índice, como o CDI. Exatamente. O CDI, Certificado de Depósito Interbancário, é a taxa de juros que os bancos cobram entre si para empréstimos de curtíssimo prazo, geralmente um dia. Ele serve como referência para diversos investimentos de renda fixa e acompanhar essa avaliação é importante para quem investe nesse tipo de ativo. Bem legal. Você aplicou o CDI de forma bem clara e consigo que é fundamental para quem está começando a entender esse mundo. E, além do CDB, temos também o Tesouro Direto, que é como se você estivesse emprestando dinheiro para o governo. Isso mesmo. No Tesouro Direto você compra títulos públicos, que são como promessa de pagamento do governo. Você empresta o seu dinheiro e o governo te devolve com juros, que podem ser prefixados, pós-fixados ou híbridos, uma combinação dos dois. Esses títulos do Tesouro Direto são considerados de baixo risco, né? Afinal, a chance de o governo não honrar com seus compromissos é bem pequena, se comparada a outras modalidades de investimento. Mas é importante lembrar que mesmo com baixo risco, todo investimento tem suas particularidades, e é preciso entender bem cada uma delas. Perfeitamente. E para quem busca um pouco mais de risco, em busca de uma rentabilidade potencialmente maior, a gente tem a renda variável, ações, fundos imobiliários, ETFs, são diversas opções. É verdade. As ações, por exemplo, representam uma pequena parte de uma empresa. Se a empresa vai bem, a tendência é que as ações se valorizem e você pode lucrar com essa valorização. Mas, claro, se a empresa não for bem, o valor das ações pode cair e você pode ter prejuízo. Exatamente. E por falar em imóveis, os fundos imobiliários, os FIIs, são uma forma de investir nesse mercado sem precisar comprar um imóvel inteiro. Você adquire cotas de um fundo que investe em diversos imóveis, como shoppings, edifícios comerciais, galpões logísticos, e recebe uma parte dos aluguéis e lucra com a valorização desses imóveis. É como se você fosse dono de um pedacinho de cada um desses imóveis, né? Uma opção interessante para quem quer diversificar os investimentos e ter uma renda passiva com aluguéis. Exatamente. E por último, mas não menos importante, temos os ETFs, os Exchange Traded Funds, que são fundos de índice. Eles replicam a performance de um índice de referência, como o Ibovespa, por exemplo. É uma forma prática de investir em uma cesta de ações de uma só vez, acompanhando o desempenho do índice escolhido. Uau! São tantas opções que fica até difícil escolher por onde começar. Mas antes de mais nada, acho que a gente precisa entender qual é o nosso perfil de investidor, né? Com certeza. Essa é a primeira pergunta que você precisa se fazer antes de começar a investir. Você se considera conservador, moderado ou arrojado? Essa tua análise vai te ajudar a direcionar suas escolhas de investimento. Perfeito. E para te ajudar nessa jornada, a gente vai falar um pouco mais sobre cada um desses perfis e como eles influenciam as suas decisões de investimento. Mas, antes de prosseguirmos, queria lembrar a todos que estão nos acompanhando para se inscreverem no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Isso mesmo. E aproveitem para deixar seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos que também se interessam pelo mundo dos investimentos.
Bom, pessoal, retomando nossa conversa sobre os perfis de investidor, né? Vamos começar pelo conservador. O investidor conservador, como o próprio nome já diz, prioriza a segurança e a preservação do capital. Ele não está disposto a correr grandes riscos, mesmo que isso signifique uma rentabilidade menor. É aquele ditado, né? Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. O investidor conservador prefere ter certeza de que o dinheiro dele vai estar ali intacto, do que se aventurar em investimentos mais arriscados, mesmo que com a promessa de ganhos maiores. Exatamente. Para esse perfil, a renda fixa é o ponto de partida. Investimentos como CDBs, Tesouro Selic e alguns tipos de fundos de investimento com baixo risco são opções interessantes. A poupança, apesar da baixa rentabilidade, ainda é vista como um porto seguro por muitos investidores conservadores. É verdade. A gente sabe que a poupança já não é mais tão vantajosa quanto já foi, né? Mas a familiaridade, a facilidade de acesso ainda atrai muitos investidores, principalmente os mais conservadores. Mas é importante buscar outras opções dentro da renda fixa que podem oferecer uma rentabilidade melhor, sem abrir mão da segurança. Sem dúvida. E falando em segurança, outro ponto importante para o investidor conservador é a diversificação. Mesmo dentro da renda fixa, é importante distribuir os investimentos em diferentes tipos de ativos, para minimizar os riscos. Não coloque todos os ovos na mesma cesta, né? Diversificar a chave para proteger o patrimônio e garantir uma carteira de investimentos mais equilibrada. Perfeito. E partindo agora para o investidor moderado, ele já tem um pouco mais de apetite a risco, buscando um equilíbrio entre segurança e rentabilidade. É aquele que topa se aventurar um pouquinho mais. Ele não se contenta com a rentabilidade da renda fixa, mas também não quer se expor a grandes oscilações do mercado. Isso. A carteira do investidor moderado costuma ter uma parte em renda fixa, garantindo uma base sólida e segura, e outra parte em renda variável, buscando um potencial de crescimento maior. E dentro da renda variável, quais as opções mais indicadas para esse perfil? Ações de empresas sólidas, com boa reputação no mercado, fundos imobiliários com histórico consistente de rendimentos e ETFs que replicam índices de ações diversificados são boas opções. E claro, a diversificação também é fundamental para o investidor moderado, né? Distribui os investimentos entre diferentes setores da economia, diferentes tipos de ativos. Tudo isso contribui para uma carteira mais equilibrada, resiliente a crises. Com certeza. Por fim, temos o investidor arrojado, aquele que está disposto a correr mais riscos em busca de uma rentabilidade mais expressiva. Ele tem mais tolerância à volatilidade do mercado e busca oportunidades de investimento com alto potencial de crescimento. É um investidor que topa encarar as ondas do mercado em busca da onda grande, né? Ele sabe que o risco é maior, mas também sabe que o retorno potencial pode compensar. Exatamente. Para esse perfil, a renda variável pode ter um peso maior na carteira. Ações de empresas com alto potencial de crescimento, fundos de investimento multimercado que investem em diferentes classes de ativos e até mesmo investimentos em criptomoedas podem fazer parte da estratégia. Investir em criptomoedas ainda é um tema polêmico, né? Muita gente vê como uma bolha especulativa, enquanto outros acreditam que é o futuro do sistema financeiro. Sem dúvida. As criptomoedas são um investimento de alto risco e exigem muita cautela, conhecimento por parte do investidor. É importante estudar bem o mercado antes de se aventurar nesse tipo de investimento. E independente do perfil, acho que uma coisa fundamental para qualquer investidor: definir seus objetivos financeiros. Saber para onde você quer ir é o primeiro passo para traçar o caminho. Com certeza. Se você quer comprar um imóvel, por exemplo, precisa saber quanto precisa juntar, em quanto tempo pretende realizar esse sonho e qual a melhor forma de investir o seu dinheiro para alcançar esse objetivo. E para quem está começando agora nesse mundo dos investimentos, qual o conselho que você daria? Por onde começar? Em primeiro lugar, busque conhecimento. Leia livros, artigos, assista vídeos, participe de cursos. Quanto mais você entender sobre o funcionamento do mercado financeiro, melhor preparado você vai estar para tomar decisões. E não tenha medo de pedir ajuda, né? Existem diversos profissionais qualificados que podem te auxiliar nessa jornada. Exatamente. Consultores financeiros, planejadores financeiros, eles podem te ajudar a traçar uma estratégia de investimentos personalizada de acordo com o seu perfil, seus objetivos. E lembre-se, investir é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Exige paciência, disciplina e a constância em buscar conhecimento e aprimorar suas estratégias. Com certeza. E para te ajudar nessa jornada, a gente vai aguardar algumas dicas práticas para quem quer começar a investir. Mas antes de prosseguirmos, queria lembrar a todos que estejam nos assistindo pelo YouTube para se inscreverem no canal, ativar as notificações e deixar o seu like no vídeo. Isso aí, sua participação é muito importante para a gente. Bom, pessoal, agora que a gente já explorou os diferentes perfis de investidor e a importância de definir seus objetivos financeiros, vamos falar sobre algumas dicas práticas para começar a investir.
Ótima ideia. A primeira dica, e talvez a mais importante, é: faça um bom planejamento financeiro. É como construir uma casa, você precisa de um projeto sólido antes de começar a colocar tijolo por tijolo. Faz todo sentido. E como a gente faz esse planejamento financeiro? Por onde a gente começa? O primeiro passo é mapear suas receitas e despesas. Anote tudo que você ganha e tudo que você gasta sem deixar nada de fora. Parece trabalhoso, mas existem aplicativos e planilhas que podem te ajudar. Ah, entendi. E com esse mapeamento em mãos, você consegue ter uma visão clara de para onde seu dinheiro está indo, né? E identificar os gastos desnecessários que podem ser cortados ou reduzidos. Perfeito. E essa economia, por menor que seja, pode ser direcionada para os seus investimentos. Lembre-se, a constância é a chave para o sucesso nos investimentos. Comece com o que você pode e vá aumentando aos poucos ao longo do tempo. De grão em grão, a galinha enche o papo, né? Com disciplina e persistência, você consegue construir um patrimônio sólido e alcançar seus objetivos financeiros. Sem dúvida. E falando em segurança, outra dica fundamental é: tenha uma reserva de emergência. Imprevistos acontecem e ter uma reserva financeira te dá tranquilidade para lidar com essas situações sem comprometer seus investimentos. É verdade. A reserva de emergência é como um seguro para a sua vida financeira, né? Ela te protege de imprevistos, como perda de emprego, problemas de saúde ou despesas inesperadas com a casa ou com o carro. Exatamente. Recomendamos ter uma reserva equivalente a pelo menos 6 meses dos seus gastos mensais, investido em ativos de baixo risco e alta liquidez, como o Tesouro Selic ou um fundo DI com baixa taxa de administração. Outro ponto importante é a diversificação dos investimentos. A gente já falou sobre isso ao longo do episódio, né? Mas vale reforçar, não coloque todos os ovos na mesma cesta. É fundamental distribuir seus investimentos em diferentes classes de ativos: renda fixa, renda variável, imóveis. E dentro de cada classe, diversificar também entre diferentes tipos de investimento. Diversificar reduz o risco da sua carteira e aumenta as chances de você alcançar seus objetivos financeiros a longo prazo. Com certeza. E por fim, mas não menos importante, busque conhecimento e informação de qualidade. O mercado financeiro muda constantemente e você precisa se manter atualizado para tomar as melhores decisões. É isso aí. Leia livros, artigos, acompanhe sites e blogs especializados, participe de cursos e palestras. Invista na sua educação financeira, esse é o melhor investimento que você pode fazer. E não se esqueça de procurar ajuda profissional quando necessário. Consultores financeiros, planejadores financeiros, eles podem te ajudar a traçar uma estratégia de investimentos personalizada, de acordo com seu perfil, seus objetivos e sua tolerância ao risco. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Adessari. Esperamos que esse episódio tenha sido útil para você que está começando a investir ou que quer aprimorar seus conhecimentos sobre o tema. E, para finalizar, gostaríamos de lembrar a todos que estão nos assistindo pelo YouTube para se inscreverem no canal, ativar as notificações e deixar o like no vídeo. A sua participação é muito importante para a gente. Até a próxima. Até mais.